Olá! Hoje eu vou falar com você sobre a questão de ter 3 pontos na parte de vendas que vão te ajudar a vender mais do seu jeito, de forma mais natural, que você não precise ficar tentando se enquadrar, copiar ou seguir uma regra de vendas que te deixa travada e que te deixa mecânica e que você não consegue ser natural nesse processo de vendas. Eu falei lá no meu grupo sobre a questão de você usar o que você tem de bom nesse processo de vendas e quantas vezes você tenta copiar alguém ou fazer o que falam que é certo e a forma que precisa ser feito e etc. E o negócio fica travado. Ou quantas vezes você está buscando um script e na verdade não é sobre ter um script, sobre ter um texto pronto. Eu dou muitas aulas de vendas e eu falo muito sobre isso e eu sempre tento trazer os 3 pontos principais ali que a gente precisa trabalhar. Num processo de vendas existe a técnica, existe o processo e existe a atitude. Não é somente sobre ter um script, somente sobre seguir um processo. Pelo contrário, é muito mais sobre a atitude. E a atitude no processo de vendas, ela vai ser, ela vai trazer mais resultado quando você coloca a sua essência, a sua identidade, o seu jeito, a sua energia nessa atitude, entende? Então, quando eu falo assim, você já tentou vender, ofertar, copiando o modelo de alguém, ou tentou ser quem você não é, ou tentou parecer alguma coisa no processo de vendas e deixou aquilo de uma forma muito mecânica e não deu certo, é por causa disso. É porque dentro da atitude a gente tem alguns pontos que precisam ser analisados. E um dos pontos principais é você se conhecer. É autoconhecimento. Por quê? Se você não se conhece, você não consegue identificar aonde que você é boa, no que você é boa, o que você tem de talento e mais do que isso, como é que você está usando este talento no seu processo de vendas. Entenda vendas como qualquer coisa aonde você está querendo influenciar positivamente alguém. Aonde você está, por exemplo, você vai vender uma ideia para uma pessoa. Quando você vai indicar um cabeleireiro bom que você foi, uma manicure boa que você foi, você vai indicar para alguém essa pessoa. O que acontece? Você fala com uma energia, com um tom, com uma forma que te brilha os olhos e aquela pessoa que está ouvindo fala: Nossa, eu vou lá, eu preciso, eu quero conhecer, eu quero passar com essa pessoa. Por que isso acontece? Porque você está na atitude vendendo aquela ideia. E a sua atitude é tão natural porque você tá no seu eu, na sua essência ali, no quem você é livre, leve e solta. E quando você não tem autoconhecimento e você não sabe o seu ponto forte, você não sabe aonde você dá uma capengadinha, aonde é bom, aonde precisa desenvolver, você não usa isso a seu favor na hora de você precisar trazer essa atitude no seu processo de vendas. Se você quer convencer o seu marido de algo, é sobre a sua atitude. Não é sobre, eu vou falar assim pra você. Eu falei pro meu marido que ele precisava lavar a louça porque eu tava muito cansada. Se você for falar pro seu marido que ele precisa lavar a louça que você tá muito cansada, e isso não for uma verdade, e não ter a sua energia naquilo, não ter a sua vibração naquilo, não ter o seu eu naquilo, vai ficar uma frase solta. Por isso que muitas vezes que eu trabalho com esse processo de vendas com as clientes, eu tomo muito cuidado quando eu compartilho questão de script, de texto pronto, de modelo.
Eu gosto da ideia de texto, de modelo. Eu gosto da ideia no sentido de que ele te tira da página em branco para que você possa reescrever, para que você possa aprimorar, para que você possa melhorar aquilo no seu tom, da sua forma. E quando eu falo para os clientes no seu tom, da sua forma, é quando a pessoa se conhece e sabe aonde que brilha mais os olhos, aonde ela conecta mais quando ela fala. Qual é a forma que ela fala que faz ela se conectar mais com o outro. Quando você tem autoconhecimento, você sabe como gerar conexão com as pessoas, que é uma das etapas fundamentais dentro de vendas, é uma ponte dentro de vendas entre você começar a falar com a pessoa e entender mais do momento dela para que você possa realmente vender. A conexão é uma ponte. E essa conexão, ela fica muito mais forte quando se tem uma boa atitude. E você consegue ter atitude no seu processo de vendas a partir do momento que você se conhece. A sua forma de falar que mais engaja o outro, que mais conecta o outro, certo? Boa noite a todos que entraram. Eu estava fazendo a introdução aqui já, sejam muito bem-vindas. Eu espero que contribua. Compartilhe aí com as amigas para chegar em mais pessoas esse movimento de como eu me conhecendo, eu vendo mais e por que que isso importa. Então vamos lá. Não é sobre perfil comportamental, no sentido de teste comportamental e tudo mais, que já quem me conhece sabe que eu trabalho, que eu, né, você tem ali o perfil do dominante, o perfil da influência. Não é só sobre isso. Não é sobre você compreender o seu perfil comportamental. É sobre como você usa ele diante de uma situação de vendas, diante de uma situação de se conectar. Então, muitas vezes, existem pessoas que são interação mais baixa, elas são menos comunicativas, menos extrovertidas, às vezes um pouco mais retraídas, e mesmo assim conseguem fazer um processo de vendas. A grande questão é que algumas pessoas terão mais facilidade de gerar conexão, de conversar, de lidar, de explorar, de ser mais consultivo na venda, enquanto outras pessoas vão ter menos facilidade nisso e mais facilidade no processo em si. Então, o que é importante a gente entender? Primeira pergunta que você precisa encontrar a resposta para que você consiga trazer a atitude no processo de vendas. Quais são meus maiores talentos? No que eu sou elogiada? No que eu sou reconhecida? O que as pessoas falam de mim? Identifique esses talentos e transforma eles de uma forma que você possa usar em um processo de vendas. Eu vou dar um exemplo mais aleatório e um exemplo mais comum, porque aí vocês vão entender bem como é que funciona. O mais comum primeiro, para ficar mais fácil, depois de entender o mais aleatório. Um dos meus talentos é a comunicação. Eu me comunico bem. Eu não tenho vergonha. Eu chego num lugar e falo com pessoas. Eu sou tranquila de iniciar novas conversas, conhecer novas pessoas e tudo mais. Como que eu uso isso no processo de vendas? No networking, gerando conexão, conhecendo novas pessoas, não tendo aquela vergonha, né, que muitas pessoas têm assim, mas eu vou mandar uma mensagem, e se não me responder, o que a pessoa vai pensar? Eu vou incomodar. Não, tem gente que não tem essas crenças
e navega muito bem nisso, só que não usa a seu favor. Porque às vezes não conhece a técnica, o como enviar a mensagem, o momento de enviar a mensagem. Então você precisa reconhecer este talento e falar assim: como que eu incluo ele no meu dia a dia para facilitar o meu processo de vendas, para aumentar minha conversão em vendas, para que eu me relacione mais com pessoas. Agora, um exemplo mais aleatório, por exemplo. Você é uma pessoa que tem uma boa organização. Aí você fala, eu sou muito planejada, eu sou metódica, eu sou organizada. Como é que eu uso isso no processo de vendas? Você organiza o seu processo de vendas para que ele flua de uma forma mais natural. Você organiza as pessoas que você vai conversar e mais, tudo. Todos os talentos que vocês têm, vocês podem trazer ele para dentro da comunicação de vocês. Então, um exemplo. Uma pessoa mais metódica, ela provavelmente consegue ter uma comunicação mais didática. Ela consegue, na comunicação dela, trazer tópicos e explanando cada tópico e trazendo exemplos. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais metódica. Então, quando eu não foi uma nem duas vezes quando eu fiz esse exercício, eu percebi isso, que as pessoas falavam assim para mim: eu gosto muito do jeito que você sintetiza as coisas e o jeito que você ensina a gente nas aulas. É diferente aqui das lives, porque a live é um bate-papo aqui que eu vou trazendo as informações. Mas nas aulas, nós temos eu tenho uma forma mais didática de apresentar um conteúdo, de trazer ali um ponto, de ir explorando aquele ponto, de ir trazendo exemplo e de conectar todas as informações para gerar um real conhecimento sobre aquilo. E pessoas, às vezes, menos metódicas ou menos organizadas ou menos estruturadas na forma de pensar e tudo mais, quando são mais rápidas no pensamento, quando são mais auditivas, menos visuais, às vezes não conseguem trazer isso na comunicação. Só que tudo é luz e sombra. Então, se eu estou falando com um potencial cliente que é mais objetivo, eu preciso tomar cuidado com a minha forma metódica e didática de falar. Porque ele é mais objetivo. Eu não preciso ficar trazendo o beabá, o passo a passo, toda a estrutura, todos os exemplos, todo o detalhe, eu não preciso necessariamente olhar para isso com este cliente mais objetivo. Agora, se é um cliente que está me perguntando assim, como que funciona? Me explica um pouco mais. Aí eu uso essa minha forma mais metódica, mais analítica na minha comunicação. Entende? Então, quando você se conhece, por exemplo, eu sou bem agitada, eu sou no 220, eu sou uma pessoa muito elétrica, agitada mesmo, né? Eu não sou uma pessoa que faz as coisas com muita calma, muito devagar, eu sou mais... No processo de vendas, como isso me ajuda? Como isso me atrapalha? É esse o nível de autoconhecimento que é importante você ter. Então, para você ter isso, primeiro você precisa reconhecer quais são os seus talentos. O que já te elogiaram? O que você considera que você é boa? Que você faz bem? E como isso te ajuda? E como isso pode te atrapalhar no processo de vendas? Eu vou trazer um exemplo de cada ponto, por exemplo, de um perfil comportamental, para gerar mais clareza para vocês conseguirem identificar em vocês isso. Uma pessoa que é muito incisiva, ela de opinião muito forte, a pessoa que fala o que pensa, que se coloca, que se posiciona mais, como que ela usa isso a favor no processo de vendas? Ela precisa usar isso no momento de negociar, no momento de ofertar, no momento de falar dos seus serviços, de trazer essa potência, de trazer essa autoconfiança.
de se posicionar e falar assim: olha, Sabrina, boa noite, Sabrina. Sabrina, a gente vai entregar este resultado. Agora me diga, você, se é mais tomadora de decisão, se posiciona mais, você está usando isso no seu processo de vendas? Ive, mas eu não sou assim. Eu sou mais quietinha na minha, eu não trago muito minha opinião, eu não me imponho, eu sou mais questionadora do que incisiva, não coloco muito ali, não forço muito ali, não, fico mais na minha. Tá bom, como que você usa isso a favor num processo de vendas? Você provavelmente vai ser uma pessoa mais acolhedora, você vai conseguir escutar mais e você vai usar o melhor argumento de vendas de todos os tempos, que são perguntas. Você é questionadora, você questiona bastante, ao invés de se impor. Você está usando isso no seu processo de vendas? Você sabe que você tem esse dom dentro de você, que você tem este talento de questionar, de perguntar, porque vende mais quem entende mais sobre o cliente. E entende mais sobre o cliente quem pergunta mais. Você está usando isso a seu favor? Aí o ponto que eu trouxe da comunicação. Aí eu já falei, o favor, né? O ponto a favor, uma pessoa bem comunicativa, bem extrovertida. Ela faz novos contatos, novos networkings, se conecta com mais facilidade, desenrola uma conversa de forma mais natural. Precisa usar isso a seu favor no processo de vendas. Não, Ive, mas eu sou mais quietinha, eu sou mais tímida, eu sou mais reservada. Como que você pode usar isso de uma forma positiva num processo de vendas? Você vai falar de uma forma mais calma, isso gera mais confiança, você vai escutar mais do que falar, que é o segredo maior do processo de vendas. Você vai conseguir conectar e compreender verdadeiramente o que aquela pessoa está falando. Você já tinha parado para pensar nisso? Dentro do seu perfil? Outro exemplo. Aquela pessoa que é mais rotineira, menos flexível, menos adaptável, né? Ela é mais rotina, mais segurança, um ritmo mais lento. Versus aquela pessoa que é no 220, que é muito adaptável, que é muito flexível. Essa pessoa que é mais da rotina, mais de um ritmo mais devagar, ela tem uma tendência a conseguir trazer, a ter uma comunicação com o sentido de vamos organizar, vamos trazer uma segurança, vamos trazer uma previsibilidade. Então você consegue trazer essa segurança para o cliente num momento de vendas. E a pessoa que é mais agitada, em contrapartida, ela consegue trazer mais a ação, o resultado. E eu já falei da pessoa mais metódica e menos metódica, então entendam. Vocês percebem que cada perfil, cada luz e sombra que você tem dentro de você te faz com que você consiga usar isso a seu favor no momento que você está conversando com o cliente, conversando com o lead, tentando vender uma ideia para alguém. Não é só sobre a venda de um produto ou de um serviço em si, é sobre a sua comunicação de uma forma geral. Gente, é muito engraçado porque toda vez que a gente falar de vendas, nós vamos falar de comunicação de uma forma geral. Porque vendas nada mais é do que comunicação e relacionamento. E quando você se conhece, você se comunica no seu lugar de força, você passa uma coisa que não tem preço, que é a verdade, a coerência. Se você entra numa reunião de vendas, tentando ser quem você não é, tentando se adaptar, tentando seguir um roteiro que tá te deixando meio travada ali,
o grande BO disso, o grande problema disso é que você não vai transparecer confiança, credibilidade, coerência. A sua energia não vai estar alta. E de tudo que a gente fala aqui de vendas, a primeira coisa que chega antes de qualquer palavra que você vai abrir a sua boca para falar é a sua energia, é a sua vibração. Então, é sobre técnica, processo e atitude. A técnica você precisa ter, porque senão você vai se tornar um vendedor amador. Aquele que incomoda, aquele que insiste, aquele que nem te ouve, nem entende o que você precisa e já sai ofertando, já sai falando o que você precisa. Aquelas mensagens benditas do Instagram de eu vi o seu perfil e eu acredito que você precisa disso, 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 disso. A pessoa mal viu e ela nem perguntou o que eu preciso, o que eu deixo de perguntar, o que eu deixo de precisar, certo? A técnica faz com que você não seja amador. Você cria uma técnica de vendas, você segue etapas em um processo de vendas. Essas etapas faz com que você conduza as vendas, você seja o líder daquela conversa, de conduzir aquela conversa, e faz com que a conversa fique estruturada de uma forma que você consiga trazer os benefícios e tudo mais que aquela pessoa vai ter com o seu serviço ou produto. A técnica te traz tudo isso e ela é muito importante. O processo te traz toda a estrutura do seu processo de vendas. De você fazer o follow-up, de você fazer o acompanhamento, é o follow-up, né? O acompanhamento com aquele cliente que te respondeu, aí depois sumiu, ou aquele que não respondeu, ou aquele que tá te devendo uma resposta de alguma coisa e aí depois sumiu. O processo faz com que você entenda qual é a estratégia de vendas que eu vou fazer para atrair novos clientes, como eu vou abordar esses clientes, qual que é o meu processo de vendas, como eu vou estruturar este processo de vendas. Então, a técnica se junta com o processo. E aí vem a atitude. E na atitude é quando a gente pega o perfil, é quando a gente pega o que a gente tem de bom, é quando a gente usa o que a gente tem de bom a nosso favor, que é o que eu falei até agora aqui. Dentro da atitude, além de você entender os seus pontos fortes e como você usa isso para vender, que são os exemplos que eu trouxe, você também precisa entender que a atitude engloba o invisível. O que é o invisível? É a energia, a vibração que você entra numa reunião de vendas. Você está cansada, você não está afim, ou você está com um mega problema em casa, ou você está com o cifrãozinho ali no olho, ou você está querendo controlar o resultado do que vai acontecer ou deixar de acontecer naquela reunião. Essa energia, ela chega antes do que você fala. Se você vira para um cliente, um possível cliente, né, numa reunião de vendas, e fala assim para a pessoa, olha, o meu produto traz isso de benefício, você vai conquistar isso, isso e isso. Vale a pena para você? É bom para você? E a pessoa não acredita em você, não vai adiantar você ficar convencendo. Comunicação, quando você está na sua luz, é sobre influência, não sobre convencer. Como é que a gente influencia? Mostrando naturalidade, mostrando os fatos, mostrando o resultado, deixando a pessoa à vontade, perguntando, limpando as suas crenças para poder lidar com a conversa naquela reunião. Porque se você estiver cheia de crença e você precisar, por exemplo, lidar com uma objeção, você não vai lidar. Porque você vai ficar achando que você vai incomodar. Isso é uma crença. Você vai achar que você está insistindo. Isso é uma crença.
E tudo isso entra na atitude que você tem ao vender. Entenderam? Boa noite para quem entrou depois. Aí a Jennifer, a Lia, Sabrina tá por aí, Érica, a Fê, que sempre tá aqui, Claudinha, minha mais nova aluna da comunidade, seja muito, muito, muito bem-vinda. A Lia também, minha mais nova aluna da comunidade, que vai entrar também agora. Sejam muito bem-vindas. Eu fiz uma live express, uma live um pouco mais rápida, mas no começo eu falei bastante eu dei todos os exemplos do tipo de ponto forte que você tem e como usar a seu favor dentro de um processo de vendas. E dei vários exemplos de cada um dos pontos fortes, como usar a seu favor. Então, a tarefa que precisa ficar para casa é vocês entenderem o quanto eu sei a técnica de vendas, as 5 etapas de vendas, como eu estruturo essa reunião, como eu realmente faço ser fluida essa reunião, o quanto eu sei processos de vendas, estratégias de atração, de retenção, de conversão, funil de vendas, ou você tá só no Instagram? Porque Instagram não é processo de vendas. Só no Instagram não rola. E o quanto que você tem consciência da atitude. E aí entra os pontos que eu trabalhei. Faz uma média e analisa onde você precisa trabalhar. Porque é um conjunto. A atitude, ela prevalece e ela é a maior porcentagem. Só que sem técnica e sem processo, você fica rodando no lugar também. Então, você precisa olhar para os 3 pontos para que você consiga aplicar o seu ponto forte, o seu talento na hora que você vai vender. Não adianta ficar tentando copiar as pessoas. E tem muitos vídeos de pessoas ensinando, e os scripts, e o que você fala, e o que você deixa de falar. Mas você precisa trazer para a sua essência. Você precisa trazer para a sua forma de falar. Então, como eu trabalho muito ensinando vendas, muitas vezes eu falo para as clientes, olha, não é como eu faço. Você modela a atitude, você modela a mentalidade de limpar a crença e de ir lá e trabalhar uma objeção, e de ir lá e mandar uma mensagem sem estar preocupada com o que vão pensar, e de ir lá e não achar que está incomodando. Você trabalha a crença do quanto que você vai ajudar aquela pessoa, não é sobre dinheiro, não é sobre venda. Aí, beleza. Agora sim, você vai olhar eu vendendo, por exemplo. Eu vou olhar a Lia vendendo, eu vou olhar a Jennifer vendendo. E eu vou falar assim, eu vou fazer igual a ela, não rola. Porque precisa ter o seu jeitinho ali. Precisa ter a sua forma de falar, o seu sorriso, a sua expressão, a sua forma de questionar, a sua forma de escutar. Então, autoconhecimento importa sim para você vender. Porque se você não se conhece, você fica entrando no automático, seguindo o script, não lida com a objeção e sai da reunião sem a venda. Agora, se você parar por 1 minuto e olhar para você e falar assim, meu, eu sou muito boa na hora que eu tô falando isso, isso e isso. Em contrapartida, nessa hora aqui da reunião eu dou uma patinada. Qual é a minha intenção quando eu entro nessa reunião? Qual a minha intenção quando eu vou falar com uma pessoa? Então, por exemplo, eu vou lá conversar com a Lia, eu quero que ela entre na comunidade e tudo mais. A Lia, ela falou isso, inclusive, na aula que a gente teve ontem na comunidade, né? Parece que a Ivi sente quando a gente tá precisando, quando ela manda mensagem. Por quê? Porque eu tenho uma intenção de contribuir, de ajudar. E eu não sou ONG, então eu não posso contribuir gratuitamente. Então eu vendo.
Mas a minha intenção, a minha energia chega primeiro e a cliente sente isso. Na aula de ontem, elas me emocionaram que eu tive que segurar para não chorar ali no meio da aula, falando como elas sentiam o acolhimento da minha parte com elas. E eu já trabalhei muito para não ficar na salvadora, não sou mãe de ninguém, não é que eu fico salvando, não é isso não. É acolhimento da energia mesmo. Porque a minha intenção é muito verdadeira de contribuir e de trazer isso para a pessoa. Então não adianta ter a técnica, ter o processo, ter o script, ficar aprendendo se você não se conhece e não consegue nem identificar qual a sua real intenção naquela conversa. Entende? Porque sim, a intenção também vem do autoconhecimento. O que você está buscando, o que é importante para você, o que você valoriza. O que é inegociável, o que você não aceita. Quais são os seus valores. Porque se eu entro numa reunião com uma cliente que fere os meus valores, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que ela está ferindo os meus valores e eu preciso saber que eu escolho não tê-la como cliente, provavelmente. Porque senão você passa por cima disso e começa uma coisa que vai te dar dor de cabeça no futuro. Entende? Então, nesse momento, nesse dia de hoje, a gente vai fazer as lives toda terça-feira, nesse horário, vai ficar gravada também. E eu pretendo fazer lives mais curtinhas. Então, eu vou trazer sobre a questão do processo, eu vou trazer sobre uma questão de mentalidade, eu vou trazer sobre uma questão de organização, de meta, de agenda, de planejamento. Então, cada terça-feira eu vou trazer um tópico que é para ir gerando mais clareza para vocês, como vocês conseguem ter mais resultado no processo de vendas. Combinado? E aí, quem puder entrar mais tarde, pega na gravação depois o comecinho da live. Combinado? Se vocês acharem que são temas interessantes, autoconhecimento, liderança pessoal, mentalidade, vendas, compartilhem com as amigas de vocês, tragam elas para a live também e, claro, esteja na nossa comunidade, porque aquele ambiente ali vai ser ouro em pó e vai ser muito, muito, muito bom receber vocês na comunidade, que é onde a gente trabalha todos esses pilares e eu estou presente todos os dias no grupo, respondendo as alunas e estando ali fazendo parte do dia a dia delas e do desafio delas. Porque é um processo da gente entendendo técnica, processo e atitude. Se conheça para que depois você mostre a sua versão para o mundo. E isso vai te gerar mais autoconfiança, mais segurança, uma melhor comunicação e influência e relacionamento no seu processo de vendas. Mas primeiro você precisa se conhecer para poder transmitir isso da melhor forma, usando a sua luz, o que você tem de bom para as pessoas, e isso vai te ajudar na consequência de realizar uma venda. Combinado? Um beijo, gratidão, Fê. Gratidão, Rê, muito bom ver você por aqui. Um beijo, vejo vocês terça-feira que vem.